Black Lagoon se passa em um universo relativamente normal, sem grandes fantasias. Acompanhamos Hoanapura, uma cidade depravada dominada pelo crime, que fica na Tailândia, onde nem mesmo as autoridades ou a igreja estão livres da corrupção. E nisso temos nosso protagonista, o Okajima Rokuro, um japonês médio que leva uma vida relativamente monótona, até que, em uma de suas viagens a negócios, acaba sendo capturado por um grupo de mercenários que operam em Hoanapura, chamados de Black Lagoon. E nessa confusão, ele meio que acaba entrando para esse grupo e abandonando seu passado para trás, inclusive seu próprio nome, aí agora sendo chamado apenas de Roku. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Aristides, e nesse vídeo vou falar do anime Black Lagoon. E caso nunca tenha assistido, não se preocupe, pois esse vídeo não terá spoilers. Então pega a pipoquinha, senta aí e sem mais enrolação, vamos começar logo esse vídeo, começando falando do roteiro. Essa obra vai pelo caminho de ser mais episódica, no sentido de ter eles fazendo missões. Geralmente, uma missão dura mais do que um episódio, e as construções ou divergências que vão acontecendo entre os personagens são mantidos de uma missão para outra. Basicamente, diria que acompanhamos como esses mercenários vão vivendo. E nessas missões, alguns temas vão sendo trabalhados como nazismo, revoluções, etc. Mas um ponto que tenho que destacar é que a obra tem muitas referências históricas. Então, caso não tenha muito conhecimento nessa área, em alguns momentos, assim como eu, você ficará um pouco perdido. Mas, ainda assim, pode aproveitar a obra. Mas claro que se tiver esse conhecimento histórico, terá uma experiência ainda mais satisfatória. Mas saindo um pouco de roteiro, indo para personagens, sinceramente, não vou dizer que tem personagens ruins, pois seria mentira, mas diria que ainda falta muito o que mostrar deles. Alguns personagens como o Dutch, que é negro, e o Benny, que é judeu, são personagens que podem ser bem interessantes, mas até o momento são meio rasos, eu diria. Mas indo para os que mais me chamaram a atenção, primeiramente, Arevi. Ela é uma personagem mais sombria, que aparentemente teve passado bem ruim, mas que ainda não foi de fato revelado. Só alguma coisinha aqui e ali, mas que parece se divertir matando pessoas. Ela tem esse lado bem animalesco, o que pode talvez ser respondido pela sua própria vestimenta. Embora, na minha opinião, isso não responde uns certos ângulos que parecem mais para sexualizar a personagem. E ela muitas vezes entra em conflito com o Roku, mas essa relação vai se tornando mais aceitável com o tempo. Agora, o Roku, ele era apenas um japonês médio normal, mas ainda parece carregar algumas dores de seu passado que ainda não foram muito bem exploradas. Ele no início é bem relutante nas missões por conta de sua moral, mas durante a série ele parece que acaba se tornando mais aceitável para essas situações. Mas ele mesmo diz que ele é um vilão em treinamento. Embora ele seja alguém que cede muito à sua própria moral, ainda assim é bem interessante como às vezes ele desafia Arevi, exatamente por ser o oposto dele. E acredito que ainda pode explorar muito mais dessa relação complicada entre os dois. Por fim, gostaria de falar da Balalaika. Ela é uma personagem que ainda não foi muito bem explorada, mas o que me chamou mais atenção nela é a presença que ela tem. A própria roupa que ela usa já dá aquela ideia de poder. Acho que o próprio fator dela ser uma ex-militar e ser cheia de cicatrizes, acho que tudo corrobora para passar essa certa imponência no sentido de poder. E eu achei isso bem interessante. Falando agora um pouco da questão técnica, começando pela animação, que é ok, mesmo sendo uma obra que tem até que bastante ação, com arma de fogo e tal, diria que não tem muitos movimentos e que não é muito empolgante a ação. Não chega a ser parado, tem certo movimento, mas nada ultra empolgante, algo bem básico mesmo. A direção não vi muito o que destacar também. Talvez os momentos que a Arevi está bem no estado de não se importar com nada e só querer matar, você vê até um esforço na direção. Mas no grande geral, eu diria que é fraca. Principalmente na escolha de alguns ângulos, como já comentei. Então basicamente, até tem umas cenas fluidas, mas no geral são poucas. Mas o traço eu diria que é até bom. Não é muito simplista, mas nada muito detalhado também.
E em relação ao ritmo da obra, eu diria que a obra é mais parada, principalmente se você quer algo muito movimentado. E essas muitas referências históricas pode afastar algumas pessoas mais jovens da obra. No meu caso, eu achei interessante, pois faz você ter certa curiosidade de pesquisar umas coisas sobre fatos históricos e tal. Concluindo então, Black Lagoon é uma obra que tem potencial para ser muito boa. Porém, essa sua primeira temporada parece ser mais uma introdução do que veremos mais pra frente na história. Logo, por enquanto é meio difícil dizer se a obra é boa ou não, mas o fato é que a obra é bem interessante, mas diria que é mais pelas referências históricas, personagens e universo, porque como eu comentei, as batalhas deixam a desejar. Quem sabe se no futuro tiver uma melhora na parte técnica, então a ação se torna mais interessante. Então, basicamente, se você quer uma obra com garotas B10, porque a maioria dos personagens que são mais B10 nessa obra são mulheres, e que tem um universo interessante e com potencial para ser uma boa obra, uma obra que de certa forma é única, então essa pode ser um bom pedido para você. Então deixa aí embaixo se você tem vontade de ver Black Lagoon ou se você já viu, que a gente pode continuar a discussão sobre a obra aí nos comentários. Mas basicamente é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!